Oi, galerinha! Tudo bem? Eu sou a professora Monique Cruz e hoje quero que vocês todos se sintam muito bem-vindos a mais esta aula direcionada para as turmas de segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Conto com a atenção de todos vocês nessa aula. Mas antes, vamos acompanhar o nosso roteiro? O que nós vamos estudar hoje? Quais são os aprendizados que nós esperamos que vocês compartilhem conosco hoje? Acompanhe comigo aqui nas imagens. Esta aula é para as turmas de segundo e terceiro ano e nós teremos, como a nossa rotina, teremos uma leitura de leis. Nós vamos ouvir juntos o hino da cidade de Belém. Nós teremos também, como atividade de leitura, uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Teremos uma atividade de português, onde nós iremos fazer uma análise da estrutura desta narrativa, que é a história em quadrinhos. Teremos ainda um estudo sobre os sinais de pontuação, especificamente os sinais de interrogação e de exclamação, que são sinais que nos ajudam a mostrar os nossos sentimentos através da nossa escrita. E estas são as habilidades que nós esperamos que vocês desenvolvam e aprimorem durante esta aula. Para esta aula, nós precisaremos de caderno, lápis, borracha. Então, corre lá, pega o seu material e não podemos esquecer que você tem que prestar muita atenção. Vamos iniciar? Venham aqui comigo. A partir de hoje, crianças, nós estaremos iniciando uma nova sequência didática para as turmas de segundo e terceiro ano. O tema é Educação Ambiental, Meio Ambiente. Vocês já ouviram falar sobre isso? Com certeza sim, é um tema muito importante para os nossos dias. Nós precisamos entender o que é o meio ambiente, o que nós podemos fazer para contribuir com a preservação ambiental. E para começar, nós vamos ouvir, nossa leitura de leite de hoje vai ser cantada, nós vamos escutar o hino da cidade de Belém. E eu trouxe para vocês um vídeo muito bacana que foi produzido lá pelo pessoal da escola Abel Martins e Silva, da Ilha do Mosqueiro. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, escutem o hino, prestem atenção nas imagens e na letra desse hino. Combinado? Vamos ver o vídeo. Sobre o verde berço da floresta, onde brota fauna e flora tão vibrante, nasceste tu, minha Belém, entre o leve alento dos igarapés e agrados de rios afluentes, junto aos pés do fortim do presépio, naquela distante feliz Lusitânia, entre índios, brancos e negros, gerou-se o forte gen do teu povo, essência do sangue cabano, cidade morena do cheiro cheiroso, és o elo entre o rio e a floresta, solo fértil que arte, imenso saber, ciro e fé na alma do teu povo, vale ver o peso em festa. És o portal da Amazônia, a cidade das mangueiras, na bandeira nacional. Brilhas Belém, brilhas Belém, brilhas Belém na primeira estrela. Brilhas Belém, brilhas Belém, brilhas Belém na primeira estrela.
E aí, crianças, que tal? Gostaram de ouvir o hino da cidade de Belém? Qual é a relação do hino da cidade de Belém com o nosso tema, que é meio ambiente e educação ambiental? Quando a gente fala em meio ambiente, o que a gente pensa? Natureza, preservação, árvores. E a nossa cidade de Belém é uma cidade rica em vegetação, em natureza, em rios e árvores. E quando a gente pensa em preservar o meio ambiente, a gente tem que pensar primeiramente em preservar o lugar onde nós moramos, certo? Nós moramos na cidade de Belém. Por isso que eu trouxe para vocês esse hino tão rico que fala tantas coisas maravilhosas da nossa cidade. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E aí eu quero perguntar para vocês, o que significa a expressão meio ambiente? Nós pensamos em preservação, em natureza, em verde, céu. E aí eu trouxe para vocês aqui um livro chamado Dicionário. Quando a gente quer descobrir o significado de alguma palavra ou de alguma expressão, esse aqui pode ser um grande aliado. Então a gente vai lá, ele é em ordem alfabética, vocês já conhecem, né? Lá na letra M, vamos abrir e procurar o significado da expressão meio ambiente. Eu já encontrei aqui e vou colocar aqui para vocês acompanharem. Vamos ver nas imagens? Meio ambiente. De acordo com o dicionário Mini Aurélio, meio ambiente é o conjunto de condições e influências naturais que cercam um ser vivo ou uma comunidade e que estas condições e influências agem sobre eles. Certo, crianças? Venham aqui comigo. Então, o meio ambiente é esse conjunto dessas condições, dessas ações que nós, seres humanos, fazemos sobre o meio ambiente, sobre a comunidade. A comunidade é a nossa cidade, é o nosso bairro, é a rua onde a gente mora, é a nossa escola, é a nossa sala de aula. Então, o meio ambiente, ele não é um lugar distante, ele é um lugar muito próximo de nós e que nós podemos fazer muita coisa boa para ajudar a preservar este meio ambiente, certo? Então, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo nas imagens a respeito do hino de Belém. Nós ouvimos, um hino muito bonito e tem algumas palavras que eu separei para vocês na letra deste hino que remetem a isso que nós vamos estudar, que é o meio ambiente. Eu separei para vocês, vamos ver? No hino de Belém tem a palavra floresta. Floresta tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Quantas notícias a gente escuta sobre as queimadas nas florestas e que elas precisam ser combatidas para preservar o meio ambiente, certo? Fauna. O que é fauna? É o conjunto dos animais de um lugar, de uma comunidade. E os animais também precisam ser preservados, não é verdade? A flora é o conjunto das vegetações, das plantas, das árvores e que a nossa cidade de Belém tem bastante. Belém é a próxima palavra, que é o nome da nossa cidade. Igarapés, rios, também faz parte do meio ambiente e que nós temos muito aqui no Pará, em Belém. Índios, brancos e negros. É a constituição do nosso povo, é a constituição da nossa comunidade. Solo, também faz parte do meio ambiente que nós temos que preservar. Povo, somos todos nós. E Cidade das Mangueiras, essa expressão maravilhosa pela qual a nossa cidade é conhecida. Por quê? Porque é uma cidade cheia de mangueiras espalhadas por elas. Acompanhem aqui comigo, crianças, voltem comigo. Vocês gostaram? Vocês entenderam agora por que eu trouxe para vocês o hino da nossa cidade? Porque tem tudo a ver com o meio ambiente e preservação ambiental, certo? E agora eu quero que vocês vejam aqui algumas imagens que eu trouxe a respeito do meio ambiente e a nossa cidade de Belém. Olha que imagem linda! Aí é o ver o peso, as embarcações, o rio e esse cesto cheio de manga. A manga, que é uma das características da nossa cidade. Aí nós temos a Avenida Pedro Miranda, lá na Pedreira. As ruas são lugares onde nós precisamos preservar. Como que a gente pode preservar nossas ruas? A rua que você mora aí no Guamá, no Jurunas, em Coraci, no Tapanã, por toda Belém. Preservando como? Não jogando lixo na rua, né?
tendo cuidado, não deixar entulhos nas ruas, tudo isso faz parte da preservação do meio ambiente. Eu trouxe a imagem de uma escola. Essa escola é a Escola Municipal Ernestina Rodrigues. E a escola é um lugar de preservação ambiental. Em todas as escolas da cidade de Belém, você, querido aluno, pode fazer a sua parte, cuidando da sua escola também. Aí nós temos a Praia do Outeiro. Toda vez que vocês forem na Praia do Outeiro, na Praia do Mosqueiro, na Praia de Salinas, em qualquer praia que vocês forem, não joguem lixo na areia, na água. Isso também é preservar o meio ambiente. Temos aí a imagem da Praça Batista Campos, um lugar que vocês gostam de passear. As praças também são lugares que nós podemos fazer a nossa parte preservando. Forte do Castelo, banhado pela Baía do Guajará, também um ponto turístico da nossa cidade. E para finalizar, mais uma imagem do Ver-o-Peso, com os peixes, né? E no mercado do peixe. O peixe constitui a nossa fauna aqui em Belém. Gostaram, crianças? Então, nós estamos iniciando esse tema, né, do meio ambiente. Nós aprendemos que o meio ambiente é aqui em Belém, é aqui no nosso bairro, é dentro da nossa casa, é na nossa rua e é na nossa escola também. Tá certo? E tem uma turminha que vai nos ajudar hoje a estudar um pouco mais sobre o meio ambiente. E essa turminha, ela é uma turminha muito divertida. Sabe quem é? Vamos ver aqui nas imagens. É a Turma da Mônica. Então, a nossa atividade de leitura, nós vamos ler este quadrinho que tem o Zé Lelé e o Chico Bento. Vamos lá. O Zé Lelé chegou e falou: "Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga?" "Não, de esperança." Venham aqui comigo, crianças. Vocês viram a resposta do Chico Bento? Quando nós plantamos uma árvore, nós estamos plantando esperança. E quando nós preservamos as árvores que nós já temos na nossa cidade, nós também estamos mantendo e plantando a esperança. Gostaram? Tenho mais um quadrinho para vocês aqui da Turma da Mônica. Acompanhem comigo. Esse agora é com o Cebolinha, a Mônica e o Marcelinho. "Parado! Eu só ia jogar a embalagem vazia no lixo. Só que essa embalagem pode ser reciclada. Opa, tem razão. Acho que o Marcelinho inventou um novo super-herói. O mundo estava precisando mesmo", disse a Mônica. Então, o que a gente viu nessa leitura desse quadrinho aí? O Cebolinha já ia jogar um lixo que pode ser reciclado no lixo comum. E o Marcelinho chegou lá e ensinou. Uma das formas de contribuir para a preservação do meio ambiente é a reciclagem do lixo. O que significa isso? Algo que nós poderíamos jogar fora no lixo comum, nós separamos como plásticos, latas, papéis. E algumas empresas responsáveis vão transformar isso em novos objetos, ao invés de jogar na natureza. Então, é disso que o Marcelinho está falando lá no quadrinho. Vocês gostaram? Muito bem, crianças. Então, agora, nós vamos aqui para a nossa atividade de português. Essas histórias que eu trouxe para vocês da Turma da Mônica, o gênero textual delas é história em quadrinhos. E as histórias em quadrinhos, elas são consideradas textos de entretenimento para nos divertir. E esse gênero, ele é utilizado para contar histórias com a ajuda das imagens, né, como vocês viram, que facilita a compreensão. E, em geral, a linguagem ela é formada por imagens verbais e não verbais, ou apenas de imagens visuais. Aqui no exemplo do quadrinho do Cebolinha, nós temos imagens verbais e não verbais. As imagens verbais são esses balões com as palavras, tá? Verbais significa palavras. E as imagens não verbais são as imagens dos personagens. E a história em quadrinhos, ela é sempre dividida assim, em quadrinhos. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês tem 3 quadrinhos. E as ações, elas são divididas em cada quadrinho. No primeiro quadrinho, o Cebolinha está aí, querendo jogar
o copinho dele lá no lixo comum. Aí vem o Marcelinho no segundo quadrinho e tenta impedir. E no último quadrinho, a Mônica e o Cebolinho ficam admirados com a atitude muito legal do Marcelinho. As histórias em quadrinhos, crianças, elas são chamadas de HQs, tá? E os elementos de organização e estrutura dos quadrinhos são os balões de falas. E a linguagem tem que ser muito rápida, porque é um texto divertido, engraçado, certo? E ao lado nós vimos aqui como são importantes os balões de falas para a compreensão. Por quê? Aqui a gente está vendo que a Mônica deu lá com o ursinho dela no Cebolinha e ele pensou, falou alguma coisa e a gente não sabe o que foi que ele falou ali, mas a gente entende que ele ficou um pouquinho chateado. Então essa é a estrutura das histórias em quadrinhos. Voltem aqui comigo. Vocês gostam de ler história em quadrinhos? Vocês concordam que é um texto que é para entreter, para nos divertir? Eu gosto muito, tá? Espero que vocês também gostem e que vocês leiam em casa história em quadrinhos, tá bom? Agora, olhem aqui comigo nas imagens, observando a primeira história que eu trouxe para vocês, que é a do Zé Lelé e a do Chico Bento. Nós vamos prestar atenção agora nos sinais de pontuação que tem nessa história. Lá no primeiro balão de fala, o Zé Lelé diz assim: "Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico." Quais são os sinais de pontuação que tem nesse balão? Nós temos aí vírgula, ponto de exclamação, vírgula, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Lá no próximo balão, que o Chico Bento responde. Aliás, o Chico Bento não responde, ainda é o Zé Lelé que fala. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga. Ele está fazendo várias perguntas e ele está utilizando o quê? O ponto de interrogação. Observem. E quando o Chico Bento responde, ele responde não, com ponto de exclamação, de esperança, e ele usa as reticências. Crianças, voltem aqui comigo. Nesta história, nós temos dois pontos que aparecem muito. O ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Vocês sabem me dizer qual é a utilidade deles? Para que eles servem? Vejam aqui comigo nas imagens. Este aqui é o ponto de interrogação. Ele está se apresentando para vocês. Vamos ver o que ele está falando aí? Como vão? Tudo bem? Sou o ponto de interrogação. Sirvo para fazer perguntas. Então, todas as vezes que nós formos fazer perguntas, nós vamos utilizar o ponto de interrogação. Em seguida, nós temos o ponto de exclamação. E ele indica admiração, alegria, espanto. Então, olha o exemplo aí. Que susto! Ponto de exclamação. Está indicando espanto, né? Parabéns, indica admiração, alegria. Então, para isso, a gente usa o ponto de exclamação. Aí eu quero que vocês observem. Eu tirei duas frases da história em quadrinhos do Zé Lelé e do Chico Bento. O que indica o sinal de pontuação usado nesta frase? Vamos ler a frase? Plantando uma árvore nova, Chico. Aí tá o pontinho vermelho aqui, que é o ponto de interrogação. Indica o quê? Muito bem, indica uma pergunta. E a próxima frase? Acho que o Marcelinho inventou um novo super-herói. Aí tem um pontinho de interrogação no final. O que indica essa frase? Indica admiração. A Mônica ficou admirada. Acho que o Marcelinho inventou um novo super-herói. Entenderam? Crianças, quero que vocês prestem bem atenção. Todas as vezes que a gente utiliza o ponto de exclamação, a frase se torna frase, o nome dela é frase exclamativa. Quando a gente utiliza o ponto de interrogação, nós damos o nome para a frase de frase interrogativa. Frases exclamativas traduzem a expressão do sentimento, da emoção dos emissores das mensagens,
que é quando a gente usa o ponto de exclamação. Nós traduzimos o quê? A admiração, o espanto, o susto. Aí eu trouxe aqui o Garfield também, que é um personagem maravilhoso das histórias em quadrinhos. Ele está dizendo: estou cansadíssimo. É uma expressão, né, de extrema emoção. E aí a gente utiliza o ponto de exclamação. Então essa frase é uma frase exclamativa. As frases interrogativas, nós usamos nestas frases sempre que a intenção é fazer uma pergunta. Então sempre que a gente faz uma pergunta, coloca o ponto de interrogação, ela é chamada de frase interrogativa. Exemplo: quantos livros lestes até hoje? Vamos aproveitar esta pergunta do Garfield. Quantos livros vocês já leram até hoje na vida de vocês, desde que vocês aprenderam a ler? Já passou de 10? Passou de 20? Que tal a gente fazer uma meta hoje em ler mais? Vamos pensar nisso? Agora, eu tenho um desafio para vocês, tá? Agora que já aprendemos um pouquinho mais sobre pontuação, sobre as frases exclamativas, que são aquelas que nós utilizamos o ponto de exclamação, sobre as frases interrogativas, que são aquelas que nós usamos o ponto de interrogação, eu quero deixar esse desafio para vocês. Anotem aí no caderninho de vocês, peguem o caderno e escrevam. Procure frases em livros didáticos, revistas ou jornais, ou também crie frases com ponto de interrogação ou exclamação. Vou dar uma dica para vocês. Vocês podem pegar lá no caderninho de vocês. Olhem aqui para mim. Acompanhe aqui. Pegue uma folha e escrevam lá em cima: frases interrogativas. O que são frases interrogativas? Não são perguntas? Que tal vocês fazerem uma lista das dúvidas que vocês têm sobre algum assunto? Sobre o meio ambiente, sobre a nossa cidade, sobre a família de vocês. Escrevam lá as dúvidas de vocês e façam uma entrevista com o papai, com a mamãe, com o titio, com a vovó. É uma forma bem legal de criar frases interrogativas, fazendo entrevistas. Ou você pode brincar com seu irmão de entrevista. Perguntar qual é o nome completo, quantos anos ele tem, o que ele mais gosta de fazer. Crie uma lista lá com frases interrogativas e entreviste o seu melhor amigo, o seu irmão. Que tal? E lá na outra folha do caderno de vocês, escrevam frases exclamativas. E vocês vão escrever tudo o que vocês gostam de fazer, como vocês estão se sentindo. E aí, porque as frases exclamativas, elas demonstram as nossas emoções, né? Então escreva: hoje estou muito alegre, estou com saudade da minha escola, estou com saudade da professora. E usem lá o ponto de exclamação no final, tá? Copiem, ou vocês podem procurar também e recortar e colar no caderno de vocês. Tá legal? Espero que vocês cumpram esse desafio aí na casa de vocês. Tudo bem? Crianças, agora a Turma da Mônica tem uma mensagem muito legal para passar para a gente sobre esse tema do meio ambiente, da preservação do meio ambiente. Existem algumas coisas, né, muitas coisas, na verdade, que todos nós podemos fazer para preservar o meio ambiente. Mas a Turma da Mônica vai deixar hoje para a gente 5 coisas interessantes. Querem ver? Vamos lá. 5 regrinhas para a preservação do meio ambiente. Então, olha que imagem bonita aí, a Turma da Mônica abraçando o planeta, né? O planeta tá dodói, tá lá com band-aid. Então, tem coisas que nós podemos fazer. E eu vou deixar aqui essas dicas que a Turma da Mônica vai nos mostrar. Primeiro, não jogar sujeira no chão. Você já reparou como as cidades estão sujas? Se cada um de nós fizer a sua parte e não jogar lixo nas ruas, já estará ajudando bastante. E olha, não é só nas ruas, viu, criança? É na nossa sala de aula, é na nossa escola, no nosso bairro. Vocês já viram como fica quando chove a nossa cidade, que alaga tudo? Porque os bueiros estão cheios de lixo. Então, para evitar isso, a gente pode ajudar. E se você vê alguém fazendo isso na rua, você pode ensinar para essa pessoa que talvez ela ainda não aprendeu como preservar o meio ambiente, certo? Segunda regrinha, plantar e cuidar das árvores. Infelizmente, muitas árvores são derrubadas para dar lugar às cidades. Que tal você ajudar a Mãe Natureza e plantar uma árvore?
Que tal? Chama o papai e a mamãe, vai lá no quintal e pede para ele ensinar você a plantar uma árvore. Ou se você não tiver espaço, plante um vasinho na sua casa, cuide das árvores que tem no seu bairro, na sua escola, também é uma forma de ajudar, certo? Terceira regrinha, não desperdiçar água. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, não lavar calçados, tomar banhos curtos, são algumas ações que contribuem para a água não acabar. Então, a água é um recurso, né, do nosso planeta, mas que pode acabar a qualquer momento. Então, nós podemos fazer algumas coisas, lavar rápido, tomar banho rápido, escovar o nosso dente rápido. Claro que a gente tem que tomar banho direitinho, não é para tomar banho. Vem aqui comigo, crianças, vou deixar um recado para vocês. Olhem aqui. Não é para deixar de tomar banho, é para tomar o banho direitinho, como a mamãe ensina. Mas não precisa a gente ficar lá cantando no banho, brincando, né? Vamos tomar banhos mais curtos e aproveitar esse recurso maravilhoso que nós temos, que é a água, que um dia, infelizmente, pode acabar se nós não cuidarmos, certo? Então vamos aqui para a próxima regrinha. Não comprar animais silvestres. Vários animais são retirados da natureza. Muitos acabam morrendo. Os que sobrevivem passam o resto da vida presos em gaiolas ou acorrentados. Existem alguns bichinhos que o lugar deles é lá na natureza. A gente não tem que mexer, não tem que tirar eles de lá. E isso também é uma forma de preservar, porque muitas vezes algumas espécies podem entrar em extinção, porque foram tirados, né, do habitat natural deles. Então essa também é uma forma de nós preservarmos o meio ambiente. E por último, e não menos importante, né, é um recado aí do Cebolinha, coleta seletiva do lixo, foi o que eu falei para vocês, né, lá no começo, que o Marcelinho falou que a gente tem que fazer lá na História em Quadrinhos. Na coleta seletiva, é preciso separar os materiais recicláveis. Papéis ficam nas cestinhas azuis, vidros ficam nas cestinhas verdes, plásticos nas cestinhas vermelhas e metal nas cestinhas amarelas, tá? Nós temos que separar isso do restante do lixo. Venham aqui comigo, crianças. Isso ajuda as pessoas que trabalham na coleta do lixo a separar o que é lixo orgânico, o que é o lixo orgânico, é que com o tempo ele vai se desfazer e não vai ficar ali na natureza, não vai poluir os rios, não vai poluir os oceanos. E os outros materiais, como plástico, vidro, papel, tudo isso pode ser transformado em outros objetos para voltar para o nosso consumo, certo? Quando a gente tem um consumo consciente, vocês sabiam também, crianças, que o consumo consciente, comprar menos coisas, usar as coisas até a gente não conseguir mais, isso também ajuda a preservar o meio ambiente? Quando a gente cuida da nossa sala de aula, por exemplo, quando a gente não risca a nossa carteira, aquela carteira vai durar muito tempo e não vai ser preciso derrubar outras árvores para poder fazer outras cadeiras, outras mesas. Vocês conseguem entender como a preservação do meio ambiente ela começa dentro da nossa sala de aula, com coisas simples que a gente pode fazer? Esse é um tema muito rico, crianças, um tema maravilhoso que dá pra gente estudar muitas coisas, tá? Mas por hoje nós vamos ficando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha plantado uma sementinha de valorização da nossa cidade tão maravilhosa que é Belém, do nosso bairro, do lugar onde a gente vive. Nós precisamos cuidar hoje para que a gente viva melhor, viva feliz, viva num ambiente limpo, num ambiente arejado e que possamos preservar essa nossa cidade maravilhosa, cheia de árvores, de rios, de tantos encantos. Tá, crianças? Então nós vamos ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam se cuidando, usando máscara e álcool em gel, tá bom? A pandemia ainda não acabou. Vamos continuar nos cuidando. Estou com saudade de todos vocês. Um grande beijo e até a próxima!